Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 24. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem o aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor. Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Sicília, de modo que, pessoalmente, eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. A carta aos Gálatas continua, e aqui o tema, a revelação de Jesus Cristo. São Paulo vai falar mais uma vez a respeito da sua vocação, mas não como nós costumamos ouvir. Quem conhece o livro dos Atos dos Apóstolos e já ouviu muitas vezes, na Santa Missa talvez, o relato da conversão de São Paulo. Aqui o São Paulo não fala desse relato textualmente, ele não conta toda a história, mas aqui está incluso a conversão dele e alguns pontos importantes. Então, quando ele diz: eu não recebi o evangelho de homens, ele está dizendo que a vocação dele, ela foi instituída diretamente por Jesus. E isso nós sabemos por causa do seu relato de conversão na estrada em direção a Damasco. Ele inclusive fala de Damasco aqui. Mas ele está dizendo: eu não recebi nem aprendi de homem algum. Muitas das revelações que Paulo tem, muito da pregação de Paulo, ele aprendeu diretamente com Jesus. Isso é extraordinário. Extraordinário por quê? Porque Jesus, durante 3 anos, educou 12 homens para serem seus apóstolos.
E ali tinha mais, pelo menos 72, ou outros dizem 120 discípulos mais próximos de Jesus, fora aqueles que acreditavam, mas não seguiam tão de perto. Mas os 12 sim, foram os 12 os primeiros apóstolos de Jesus, destinatários do Evangelho. E aqueles que são responsáveis por levar o Evangelho a todo o mundo. Só que lá pelas tantas, Jesus foi e escolheu mais um. Chamou pelo nome, como fez com os outros. Só que os outros já caminhavam um pouco. Jesus foi à montanha, rezou. Quando ele voltou, ele escolheu. Vem você, 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 você e você. Chamando pelo nome cada um dos 12, inclusive aquele que iria trair, Judas Iscariotes. Passando um tempo, depois que Judas morreu, os 11 que sobraram elegeram mais um, que foi Matias, que também caminhava desde o início. E essa continua sendo a forma ordinária de se eleger os bispos e o Papa. Só que Jesus, lá pelas tantas, chamou Paulo. E Paulo não seguia Jesus. Paulo perseguia Jesus. Foi algo extraordinário, mas se a gente olhar para esta vocação de Paulo, a gente entende por que Jesus os chamou desse jeito. Jesus pegou alguém que perseguia, devastava a igreja e tornou no grande anunciador da igreja. E deu a ele uma missão de anunciar aos pagãos, àqueles que viviam fora, ou seja, não mereciam. Um perseguidor também não mereceria. E Paulo, o grande perseguidor, se transformou no grande anunciador, mas não para os judeus. Ele até tentou. Mas os judeus não queriam saber dele. Ele se tornou um anunciador para os povos pagãos. E Deus deu a ele, Jesus deu a ele, o tato, o jeito, a pegada, vamos dizer assim, de como falar, de como se achegar nesse povo. E a mais forte dessas revelações está ligado ao Espírito Santo, à manifestação dos dons e milagres que ele realizava entre os pagãos. Paulo está dando essa carta de recomendação aqui em si mesmo para dizer: olha, eu não fui lá aprender o evangelho primeiro para depois vir pregar para vocês. Isso não quer dizer que Paulo não tenha aprendido nada com os apóstolos. Jesus fez um intensivão com ele particular, falou: olha, não dá tempo de você ir lá em Jerusalém aprender nada. Não, Paulo tinha uma base muito grande de Antigo Testamento, mas recebeu muitas revelações de Jesus, como ele mesmo diz. Mas não ficou só nisso. Paulo, depois de um tempo, e aqui ele mesmo diz, ele foi a Jerusalém e encontrou-se com Pedro. Ficou 15 dias com Pedro. Aqui na nota de rodapé diz que provavelmente ali ele teve conhecimento do primeiro credo, da primeira fórmula de fé cristã que se tem conhecimento, né? E ali ele foi ajustando a sua missão, aquilo que ele tinha recebido, com aquilo que era a missão da igreja inteira, que a igreja já vivia. E isso é importante para a nossa eclesialidade, a comunhão. E ele diz que encontrou também Tiago, irmão do Senhor, provavelmente filho de Alfeu, né? Tiago é primo de Jesus. E não viu mais nenhum apóstolo. O que quer dizer? Ele não teve tempo para entrar numa escola.
Ele não foi para uma escola apostólica, ou seja, para ser recebido como tal. Não, até porque Paulo, ele foi contestado muitas vezes. E ali, Paulo não diz claramente isso, mas a gente imagina, pela forma como ele se refere a Pedro e aos outros, a gente vai ver na continuação, aqui no capítulo 2, ele chama de os notáveis. O que são esses notáveis? Ou seja, gente importante. Mas Paulo não faz muito caso disso, não. Até porque a experiência que ele teve com Jesus é tão forte que ele diz: eu não tenho nada de menos do que eles. Não é pelo fato de que eles passaram tanto tempo com Jesus lá e foram os primeiros escolhidos que eu sou desprezado ou menor do que todo mundo, né? Que a revelação que foi dada a mim não vale. Como Paulo, né, chega a dizer coisas mais ou menos desse jeito nas suas cartas, por causa dos grandes questionamentos que ele sofre durante a sua ação missionária. Paulo trabalha muito por Jesus. E aqui a gente entende que essa carta ela vem de encontro a uma necessidade que os Gálatas têm de serem ajustados na fé. E que não importa de onde vem esse ajuste, desde que esse ajuste tenha comunhão em Cristo. E Paulo está provando que ele é apóstolo, que a revelação dele não dependeu de homem algum e que ele tem comunhão com Cristo, com a igreja. E por isso está orientando os Gálatas. Essa revelação é onde Paulo se apoia do início ao fim da sua vida ministerial. Paulo vive do sobrenatural. Vive das experiências místicas que ele tem com Jesus e por causa delas sofre tudo o que muitos não têm coragem de sofrer pelo Evangelho. Por causa das experiências místicas que ele viveu, do que ele viu, do que ele experimentou com Jesus, desde o início, desde o seu chamado. E ele fala que as igrejas, né, de Jerusalém, que não conheciam como apóstolo, como pregador do Evangelho, da palavra de Deus, ao ouvirem dizer que aquele que antes perseguia, devastava a igreja, agora prega a palavra, glorificavam a Deus por causa dele. Será que nós somos capazes de glorificar a Deus por causa daquele que se converteu? Que antes andava na rua, pelos bares, ou se prostituía, ou usava droga, ou vivia só nas baladas, ou só pensava no dinheiro, no trabalhar, não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para a igreja, ou nos fins de semana, ao invés de ir à missa, ia para a praia, ia para o churrasco, ia para lá, para cá. E agora começou a vir na igreja, agora prega a palavra de Deus, agora está firme na fé. Será que nós somos capazes de nos alegrar, de glorificar a Deus por causa dessas pessoas? Porque elas se encontraram com Jesus finalmente? Vamos anotar no nosso diário. Olha, nós temos, apesar do trecho grande, nós temos princípio eterno aqui no versículo 11 e 12. Nos versículos 11 e 12. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Que princípio eterno forte, né? Para Paulo ter a coragem de dizer algo assim, é preciso
ter tido realmente essa experiência. E ele teve. Que diferente é esse apostolado de Paulo entre os pagãos. Mas, graças a esse apostolado, hoje, nós que não somos de origem judaica, temos o Evangelho, temos a igreja. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever e acionar o sino da notificação. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal e você é convidado a fazer o método A Bíblia no Meu Dia a Dia conosco. Esta é a playlist do livro dos Gálatas. Significa que nós já começamos lá na primeira carta de São João. E esse já é o nosso quarto ou quinto livro. Primeira carta de São João, Evangelho de São João, Evangelho de São Marcos, quarto livro, Carta aos Gálatas. Então, você está convidado a fazer essa experiência com a gente, tá bom? Deixo aqui no final do vídeo uma playlist para te explicar como se faz o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que você aprenda e logo comece a fazer com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.